Meus pais faltaram na minha formatura pelo aniversário do meu irmão, então cortei relações com eles. Nunca imaginei que estaria aqui escrevendo isso, mas preciso desabafar com vocês porque sinto que estou enlouquecendo. Minha formatura em engenharia foi semana passada, depois de 5 anos ralando na federal, e meus pais simplesmente não apareceram. A desculpa deles foi que tinham que organizar a festa de aniversário do meu irmão mais novo, que aconteceria no dia seguinte. Sim, vocês leram certo, eles escolheram decorar um salão de festa, ao invés de assistir o filho mais velho receber o diploma que tanto suaram para pagar. Estava lá no auditório da universidade, olhando para as cadeiras vazias onde minha família deveria estar sentada. Minha namorada segurava minha mão tentando me consolar, mas eu estava mortificado de vergonha. Todos os meus colegas tinham suas famílias inteiras ali, tirando fotos, chorando de orgulho, e eu tinha apenas ela e alguns amigos próximos. Quando chamaram meu nome para receber o diploma, o buraco no peito era tão grande que mal consegui sorrir para as fotos oficiais. Cheguei em casa naquela noite esperando pelo menos um pedido de desculpas, talvez uma explicação melhor do que a mensagem no WhatsApp que tinham mandado de manhã. Mas o que encontrei foi minha mãe correndo de um lado para o outro, organizando docinhos para a festa do meu irmão, e meu pai montando um arco de balões na garagem. Eles mal olharam na minha cara quando entrei, apenas minha mãe gritou do fundo da cozinha, perguntando se eu podia ajudar com as cadeiras. Foi nesse momento que alguma coisa dentro de mim quebrou de vez. Não era só sobre a formatura, era sobre anos e anos de ser tratado como segunda opção na minha própria família. Meu irmão sempre foi o queridinho, o caçula mimado que nunca teve que se esforçar para conseguir atenção. Eu sempre fui o responsável, o que tirava notas boas, o que nunca dava trabalho, e aparentemente isso significava que eu não precisava de tanto carinho quanto ele. Subi para o meu quarto e comecei a fazer as malas. Não tinha muito o que levar mesmo, já que a maior parte das minhas coisas ainda estava no apartamento que dividia com outros estudantes perto da universidade. Minha namorada chegou pouco depois, preocupada porque eu não estava respondendo às mensagens dela. Quando viu as malas, entendeu na hora que eu estava falando sério sobre cortar relações com minha família. Mas aí veio o primeiro plot twist que mudou tudo. Minha prima chegou na casa bem na hora que eu estava carregando as malas para o carro. Ela tinha vindo ajudar com os preparativos da festa, mas quando viu minha cara de desespero, me puxou para um canto e me contou algo que me deixou ainda mais revoltado. Meus pais tinham mentido sobre o motivo de não terem ido na formatura. A verdade era que eles tinham gastado tanto dinheiro com a festa do meu irmão que não sobrou nem para pagar a gasolina até a universidade, que ficava em outra cidade. Minha prima me mostrou as mensagens que minha mãe tinha mandado para ela no grupo da família, reclamando que tinham gastado mais de R$ 3.000 só com o bufete e a decoração. Eles tinham alugado um salão de festa caríssimo porque meu irmão queria impressionar os amigos da escola particular onde estudava. Enquanto isso, eu tinha passado os últimos meses comendo miojo e dividindo livros com colegas para conseguir me formar sem gastar muito dinheiro deles. A humilhação foi tão grande que nem consegui ficar bravo na hora. Era como se tivesse levado um soco no estômago. Minha prima tentou me convencer a conversar com eles, mas eu já tinha decidido que não ia mais fazer parte daquela família. Peguei o carro e fui embora sem me despedir de ninguém. Minha namorada veio comigo e passamos a noite toda conversando sobre como eu me sentia traído e abandonado. No dia seguinte, que era o aniversário do meu irmão, meu telefone não parou de tocar. Minha mãe estava desesperada porque eu não tinha aparecido para ajudar com a festa, e meu pai estava mandando mensagens irritadas dizendo que eu estava sendo dramático demais. Bloqueei os números de todos eles e achei que finalmente tinha encontrado paz. Mas a vida tinha outros planos para mim. 2 semanas depois, quando eu já estava me acostumando com a ideia de ser órfão de pais vivos, minha namorada me contou algo que mudou completamente minha perspectiva sobre toda a situação. Ela tinha encontrado com uma amiga da família no shopping, e essa amiga tinha soltado uma informação que me fez repensar tudo. Meu irmão não sabia de nada sobre meus pais terem faltado na minha formatura por causa da festa dele. Na verdade, meu irmão tinha pedido para cancelar a festa quando soube que era no mesmo fim de semana da minha formatura. Ele queria que toda a família estivesse lá para me ver receber o diploma. Foram meus pais que insistiram em manter a festa na data original, dizendo que já tinham gastado muito dinheiro e não podiam cancelar.
Meu irmão ficou tão chateado que passou a festa inteira mal-humorado, reclamando que eu não estava lá e que a família estava incompleta. Essa revelação me destruiu por dentro. Eu tinha cortado relações não só com meus pais, mas também com meu irmão, que na verdade tinha tentado me proteger. Comecei a questionar se não estava sendo injusto com ele, mas ao mesmo tempo ainda estava profundamente magoado com meus pais. Minha namorada sugeriu que eu tentasse conversar com meu irmão pelo menos, mas eu estava com tanto medo de ser ferido de novo que preferi continuar fingindo que nada daquilo estava acontecendo. Mas o universo não estava terminando comigo ainda. Um mês depois do corte de relações, minha avó paterna apareceu na porta do meu apartamento. Ela raramente saía de casa por causa da idade, então eu soube na hora que algo muito sério estava acontecendo. Minha avó me contou que meus pais estavam se separando. A discussão sobre minha formatura tinha sido apenas a gota d'água em um casamento que já estava ruindo há anos. Aparentemente, meu pai tinha culpado minha mãe por eu ter cortado relações com a família, dizendo que ela sempre tinha mimado demais meu irmão. Minha mãe, por sua vez, culpava meu pai por nunca ter defendido suas decisões sobre a educação dos filhos. Eles estavam usando minha ausência como munição um contra o outro, e minha avó estava preocupada que a família se destruísse completamente. Ela me pediu para voltar para casa, pelo menos para tentar mediar a situação. Minha avó disse que eu era o único que conseguiria fazer meus pais perceberem o quanto estavam sendo egoístas. Mas eu ainda estava muito machucado para considerar voltar atrás. Disse para ela que meus pais tinham feito a escolha deles e agora teriam que viver com as consequências. Minha avó começou a chorar na minha frente, algo que eu nunca tinha visto acontecer. Ela me contou que meu avô, que tinha morrido alguns anos antes, sempre dizia que a família era a única coisa que realmente importava na vida. Ela estava com medo de que, quando chegasse a hora dela partir, a família estivesse completamente despedaçada por causa de orgulho e ressentimento. Depois que minha avó foi embora, passei semanas sem conseguir dormir direito. Minha namorada percebia que eu estava dividido entre o desejo de reconciliação e a necessidade de manter minha dignidade. Ela me apoiava em qualquer decisão que eu tomasse, mas eu conseguia ver nos olhos dela que ela achava que eu deveria pelo menos tentar conversar com minha família. Foi então que aconteceu algo que mudou tudo de novo. Meu irmão apareceu no meu trabalho. Ele tinha conseguido meu endereço comercial através de um amigo em comum e estava me esperando na recepção quando saí para o almoço. Vê-lo ali me fez perceber o quanto eu tinha sentido falta dele. Meu irmão tinha crescido muito nos últimos meses e eu pude ver que ele estava realmente sofrendo com a separação da família. Ele me contou que tinha sido ele quem tinha convencido minha avó a ir me procurar. Meus pais estavam orgulhosos demais para admitir que tinham errado, mas meu irmão não aguentava mais viver em uma casa onde todos ficavam na defensiva o tempo todo. Ele me pediu desculpas por não ter insistido mais para cancelar a festa e admitiu que sempre soube que eu me sentia deixado de lado na família. Mas a revelação mais chocante veio quando meu irmão me contou que tinha descoberto que meus pais tinham uma dívida muito maior do que eu imaginava. Eles não tinham gastado apenas o dinheiro da gasolina com a festa dele. Na verdade, eles tinham se endividado completamente para bancar meu curso na universidade e ainda dar uma festa digna para meu irmão. Eles estavam com tanto orgulho que não conseguiam admitir que estavam quebrados financeiramente. Meu irmão me mostrou algumas contas que ele tinha encontrado escondidas no quarto dos meus pais. Eles deviam dinheiro no cartão de crédito, tinham empréstimos no banco e ainda estavam pagando parcelas do meu curso. A festa tinha sido financiada com o limite especial da conta e eles literalmente não tinham dinheiro para mais nada. Meu irmão disse que meus pais estavam com vergonha de admitir a situação financeira e por isso tinham inventado a desculpa sobre precisar organizar a festa. Essa informação me fez perceber que eu tinha julgado meus pais sem conhecer toda a verdade. Eles tinham errado em mentir para mim, mas a motivação não era malícia ou descaso. Era orgulho e vergonha. Meu irmão me pediu para voltar para casa, não pelos meus pais, mas por ele. Ele disse que não conseguia mais viver em uma família destruída e que precisava de mim para ajudar a reconstruir os laços. Decidi que pelo menos tentaria conversar com meus pais, mas coloquei algumas condições. Primeiro, eles teriam que admitir que mentiram para mim sobre o verdadeiro motivo de não terem ido na formatura. Segundo, teríamos que ter uma conversa honesta sobre a situação financeira da família.
E terceiro, eles teriam que parar de me tratar como se eu fosse menos importante que meu irmão. Meu irmão organizou um encontro em casa da minha avó, terreno neutro onde todos se sentiriam mais à vontade para falar abertamente. Quando cheguei lá, vi que meus pais estavam visivelmente mais magros e cansados. Minha mãe tinha olheiras profundas e meu pai parecia ter envelhecido 10 anos em 2 meses. A conversa foi difícil, mas necessária. Meus pais finalmente admitiram que tinham mentido sobre o motivo de não terem ido na formatura. Eles estavam com tanta vergonha da situação financeira que preferiram inventar uma desculpa do que admitir que estavam quebrados. Minha mãe chorou muito quando percebeu o quanto tinha me machucado, e meu pai pediu desculpas por não ter tido coragem de ser honesto comigo. Descobri que eles tinham se sacrificado financeiramente não só para pagar meu curso, mas também para manter o padrão de vida que achavam que eu e meu irmão merecíamos. Eles trabalhavam em 2 empregos cada um, dormiam pouco e ainda assim faziam questão de dar presentes caros nos nossos aniversários e bancar nossas vontades. Minha mãe me contou que a festa do meu irmão tinha sido uma tentativa desesperada de manter a aparência de normalidade. Ela sabia que eu estava crescendo e logo não dependeria mais deles, mas queria que pelo menos as últimas celebrações familiares fossem perfeitas. Ela não percebeu que, ao fazer isso, estava me fazendo sentir como se eu não fosse prioridade. Meu pai admitiu que sempre teve dificuldade de demonstrar afeto e que talvez por isso eu tivesse interpretado mal suas atitudes. Ele disse que estava extremamente orgulhoso de mim, mas que não sabia como expressar isso de forma que eu conseguisse entender. Ele achava que prover financeiramente era suficiente para mostrar amor e não percebia que eu precisava de presença e atenção também. A reconciliação não foi imediata nem fácil. Levou meses de conversas difíceis, terapia familiar e muito perdão de ambos os lados. Meus pais tiveram que aprender a ser mais transparentes sobre suas dificuldades e eu tive que aprender a não interpretar toda a situação como um sinal de rejeição. Meu irmão se tornou uma ponte importante entre mim e meus pais. Ele ajudou a mediar muitas conversas e sempre lembrava a todos nós que éramos uma família, mesmo com nossas imperfeições. Ele também se tornou mais maduro e responsável, percebendo que tinha sido muito protegido e que precisava contribuir mais para o bem-estar familiar. Hoje, quase um ano depois, posso dizer que nossa família está mais unida do que nunca. Meus pais finalmente conseguiram se organizar financeiramente com minha ajuda e aprenderam a pedir ajuda quando precisam. Eles nunca mais esconderam dificuldades de mim e eu aprendi a não fugir dos problemas familiares. Meu irmão e eu nos tornamos muito mais próximos. Ele me conta sobre a escola, os amigos e suas preocupações sobre o futuro. Eu o ajudo com os estudos e dou conselhos sobre como lidar com as pressões da adolescência. Percebemos que nossa relação tinha sofrido não por falta de amor, mas por falta de comunicação. Minha namorada, que acompanhou toda essa jornada, me disse que eu me tornei uma pessoa mais madura e compreensiva. Ela me apoiou durante os momentos mais difíceis e me ajudou a ver que às vezes as pessoas erram não por maldade, mas por não saber como lidar com situações complexas. A lição mais importante que aprendi foi que cortar relações familiares deve ser sempre a última opção. Meus pais erraram, mentiram e me magoaram profundamente, mas no fundo eles estavam tentando fazer o melhor que podiam com os recursos que tinham. Eles não eram perfeitos, mas eram humanos. Claro que ainda existem momentos de tensão e mal-entendidos, mas agora lidamos com eles de forma mais aberta e honesta. Meus pais aprenderam a demonstrar orgulho de forma mais clara, e eu aprendi a comunicar minhas necessidades ao invés de esperar que eles adivinhem. Se pudesse voltar no tempo, talvez tivesse tentado conversar antes de cortar relações. Mas, ao mesmo tempo, o afastamento temporário fez com que todos percebessem o quanto valorizam a família. Às vezes é preciso perder algo para perceber sua importância. Para quem está passando por situações similares, meu conselho: tentem conversar antes de tomar decisões drásticas. Às vezes as pessoas que mais amamos nos machucam não por maldade, mas por não saberem como nos amar do jeito que precisamos. A comunicação honesta, mesmo que dolorosa, quase sempre é melhor do que o silêncio orgulhoso. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela formatura perdida foi apenas um dia na minha vida. Mas quase perder minha família para sempre seria uma ferida que jamais cicatrizaria. Às vezes vale mais a pena engolir o orgulho e estender a mão do que passar o resto da vida se perguntando o que poderia ter sido diferente.